Fala pessoal do Padacom, tudo bem? Eu sou o Luiz, sou videomaker, redator do site do Padacom e hoje eu tenho uma entrevista muito especial para vocês. Mas antes de falar da entrevista de hoje, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo para que o YouTube considere esse vídeo como relevante e fizesse ele chegar para o maior número de pessoas possível. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque essas próximas semanas tem bastante vídeo para vocês receberem. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais e compartilhe o vídeo para que as pessoas que você conhece também vejam essa entrevista, que ela é muito legal, muito importante para todo mundo. Bom, a entrevista de hoje é com Eric Momo. Ele é gestor do grupo 1900. Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que vocês conhecem a pizzaria 1900 aqui em São Paulo. É uma rede de pizzarias agora, e o Eric tem muito a ensinar a gente nessa gestão prática do negócio, nos novos caminhos dos negócios, nesse que é o nosso novo normal. Então, vamos conferir a entrevista. Eric, primeiro, obrigado pela sua disponibilidade, né, pelo seu tempo, para ajudar a gente, né, a informar o pessoal do setor, a buscar soluções, né? Sim. A minha primeira pergunta é a seguinte: como empresário do setor, né, qual foi a decisão mais importante que você precisou tomar com o início desse isolamento social e a abertura dos comércios só para atendimento de balcão? Acho que é difícil limitar em uma, né? Mas eu diria que a decisão não seria resumida em uma ação, né? Tipo, olha, fiz tal coisa. Não, acho que não é isso. Mas eu acho que a maior decisão que eu tomei foi puxar totalmente a equipe e meio que assim puxar as rédeas do negócio no sentido de, olha, vamos juntar tudo que a gente está fazendo e entender o momento, né? E entender o que está acontecendo numa velocidade absurda. Então, assim, eu até fui muito chato, muito incômodo com a minha equipe, 24 horas por dia, nos primeiros dias, desde o domingo, quando percebemos a queda no dia 13, que foi o primeiro dia, né, 13 de março, quando a gente teve uma queda no movimento. Aí dia 14 teve uma outra queda, no dia 15 eu já estava fazendo reunião para decidir o que a gente ia fazer na segunda-feira, do tipo, olha, vamos afastar quem está no grupo de risco, dar férias, vamos enxugar a equipe, tentar colocar de férias quem está com férias vencidas, assim, e começou do dia 16 em diante, foi um ritmo extremamente intenso, né? Aí começaram as mudanças do governo, entrou o isolamento, né, oficial, com o decreto de fechamento do salão, então começa a adaptar funcionamento, saindo do MP, então tudo isso veio num ritmo muito intenso, mas eu acho que a decisão mais importante foi realmente falar, olha, não para partir para a guerra, né? A gente fala que a gente tem 3 linhas de decisão quando você tem uma ameaça, né? Você pode paralisar, aquela de paralisar a fuga ou ir para a luta. E o meu perfil foi para a luta, e trazer a minha equipe para ir para a luta junto. Então a gente não recuou nem um passo e está nesse movimento. Eu acho que isso foi a decisão mais importante, foi saber, olha, qual é o tipo de conduta que na 1900 nós vamos ter com isso que está acontecendo. Uma pergunta que estava fora do script aqui. Você falou de ter sido chato e pegar no pé da sua equipe no começo da crise, né? Mas não é uma certa função da equipe já esperar que numa crise tão grande como essa, as atitudes e as ações precisam esperar que essas atitudes e essas ações sejam feitas com rapidez e com muita energia para que todo mundo se saia bem? Mas eu acho que assim existem perfis. Teve gente que percebeu o cenário muito antes de mim e teve gente que percebeu muito depois, né? É natural. Então, cada um a gente fala, conforme foi caindo a ficha, é que foi de fato entendendo a dimensão das coisas, é que foi tomando as medidas mais assertivas, né? Então, assim, num primeiro momento, quando eu cheguei no escritório no dia 16, segunda-feira, 16 de março,
já meio falando, olha, a gente tem que fazer isso, 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 tal, não sei o quê. O pessoal olhou para mim do tipo, calma, é uma segunda-feira, né? O pessoal do administrativo não vive o final de semana, né, na operação. Eles não tinham percebido a queda de movimento, a expressão das pessoas que estavam vindo. Então, era aquela coisa, notícia no jornal, mas segunda-feira eu vou trabalhar e para mim toca a vida normal, né? Então, esses primeiros alguns dias, para mim, que aconteceu na sexta-feira, para eles veio acontecer lá pela terça, quarta-feira, né? O que eu percebi quando eu tomei o baque na sexta, eles tomaram 4, 5 dias depois. Então, esse delay é natural, né, de cada um. Entendi. E existe ainda algum plano de ação para um caso de piora desse cenário de isolamento? A gente lida assim, eu falo, a minha equipe por um momento, assim, a gente entrou num grau de ansiedade muito grande, acho que todo mundo, né? Agora que a gente está aí já faz 2 meses praticamente, né? Mais de 2 meses, né? Hoje já passamos aí, estamos no meio de maio, entrando na segunda quinzena, no começo a gente não tinha previsão do que estava acontecendo, nem o que ia acontecer, quanto tempo vai durar, né? E a gente tem uma inércia, né, natural de fluxo de coisas acontecendo, de previsão de programação, de datas, né, de ações comerciais. Então, vamos dizer, o que a gente ia divulgar tal dia, qual produto que vai ser, programação de férias de funcionário. Então, tudo estava indo, né, numa velocidade. Quando você começa a olhar e falar, olha, eu preciso começar a mudar o rumo disso tudo, o que eu deixo prosseguir no mesmo caminho e o que não pode prosseguir no mesmo caminho. Então, essas decisões é que foram tendo que ser feitas. E aí você começava a olhar o cenário e falar, poxa, mas se eu desviar para cá com tal ação, até onde eu consigo ir? E as dúvidas vieram surgindo e falaram, olha, meu cenário pode ser traçado em até 3 dias. Então, a ansiedade de achar uma resposta, de o que nós vamos fazer e buscar uma nova definição, tipo, olha, eu estava fazendo isso, então eu vou fazer aquilo. Eu falei, não é você vai sair desta atitude exatamente para aquela. Você vai quebrar a tua perspectiva de que essa atitude vai ser sempre constante, não importa qual você vai tomar. E se prepara para um cenário mutável, no qual você olha sempre 3 dias à tua frente. Você está na segunda, tenta enxergar até quinta-feira. Você tem a segunda, a terça e a quarta. Quinta-feira é teu limite, ok? E lida com esse extremo curto prazo para você tomar as medidas imediatamente do que você pode fazer agora e já surtir resultado. Não adianta você projetar o que a gente vai fazer numa data festiva lá para frente, porque é muito confuso. Você vai perder tempo, vai despender energia para fazer algo que, numa guinada que mude a situação toda, a gente tem que refazer tudo. Então, você perde tempo replanejando algo que você não consegue ter controle. Então, acho que essa foi a coisa, também de trazer para um cenário extremamente curto. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta. Respondeu, sim. Esses tempos agora estão demandando muito que as empresas adiram ao delivery, né? Sim. Mas vocês, como pizzaria, na 1900, vocês já trabalhavam com delivery antes, né? Era um delivery personalizado ou vocês trabalhavam mais com aplicativos mesmo? Vocês já estavam integrados com esse tipo de trabalho? Olha, a gente tem uma vida com o delivery, né? A gente trabalhou desde o primeiro dia que nós abrimos, se não me engano, a gente começou a fazer entrega. Então, assim, é uma coisa que faz parte do nosso core, né, do negócio. Então, a gente sempre teve isso como foco, sempre foi uma venda importante para a gente, e sempre teve, sim, debaixo do nosso radar de qualquer ação que a gente vai fazer, o delivery sempre foi visto como extremamente importante. De 2011 para cá, se não me engano, 2011, 2012, a gente teve uma inversão na curva de pizzas. A gente começou a ter mais venda de pizzas em volume no delivery do que nos outros canais, né? Que seria o salão, que a gente fala, né? O consumo presencial, e o para retirar, que seria o takeaway, que a pessoa vem buscar a pizza. Porque foi mudando um pouco o perfil. A cidade foi mudando, né? Trânsito, teve época do arrastão, teve negócio de lei seca, aí as pessoas começaram a morar mais sozinhas, as dinâmicas de famílias foram mudando, então houve, né, essa intensidade de mudança social e foi fazendo com que o delivery também fosse mais acessível. E pizza sempre foi um produto visto como um produto de delivery. E começaram a entrar outros produtos, entraram os lanches, depois entrou a onda das comidas japonesas,
também depois começaram a ser acessíveis, né, no delivery, comida chinesa. Tudo isso foi levando ao consumidor a perspectiva de que em casa ele podia ter uma experiência legal de uma comida de restaurante. E aí começaram a entrar, depois chegaram os aplicativos, né, os marketplaces, pequenos no início, né, pequenas empresas, depois vieram os grandes, e isso foi trazendo cada vez mais dinamismo para esse setor, né, esse setor não, esse canal de vendas, vamos pensar dessa forma. A 1900 começou a vender pizza online pela internet em 1997. A internet ainda era discada, era engraçado, a gente recebia pedidos via fax, então a pessoa concluía um pedido no nosso site, aí o servidor disparava uma ligação para nosso telefone e o fax atendia e ele imprimia um papel lá com o pedido. Essa era a tecnologia de ponta. E a gente começou a ter alguns problemas com ligação, até por curiosidade, vou contar esse detalhe, porque às vezes as atendentes pegavam a linha e não entendiam que era uma portadora, né? Portadora é aquele sinal do fax, pé, aquela barulheirada, né? Muita gente nunca ouviu isso. E aí ela ouvia aquilo, achava que era algum defeito na ligação e desligava, e aí o servidor não conseguia mandar o pedido. E a gente colocou com o sistema de contenção o envio do pedido também via pager. Então, tinha um pagerzinho, né, de cristal líquido na loja, se não saísse o fax, tocava o pager com o pedido na tela. Né? Então, assim, foi uma coisa muito fora do tempo. A gente vendia duas entregas por mês. Então, assim, era uma coisa totalmente ridícula em termos de volume, mas era para marcar uma posição e tentar entender esse mercado, né? Eu falava, poxa, às vezes as pessoas estão no telefone e elas estão ocupadas com uma ligação e elas não querem interromper essa ligação para fazer um pedido de pizza, e eu estou trazendo essa possibilidade para elas. Hoje, pensando aqui no século XXI, né, como é que está o cenário? Hoje as pessoas nem falam mais no telefone nem com ninguém. Praticamente a comunicação virou toda via texto, via chat, né? Então mudou muito essa dinâmica. Então, todo mundo busca uma forma extremamente prática de fazer o pedido, já fazer um pagamento online. Então, desenvolvemos um aplicativo próprio em 2015, entendendo que a nossa ferramenta no site ela já não era tão acessível, porque, putz, a pessoa tem que ligar o computador e está todo mundo hoje usando o celular, é uma outra plataforma, mais prática, está na mão, ele não vai lá ligar o computador, um desktop para entrar num site, né? Não era responsivo, então no celular não ficava legal. Então a gente descontinuou a venda via site, criamos um aplicativo e fomos dando mais foco para isso. Ele veio crescendo com o tempo, cada vez mais, porque a gente vem fazendo ações que são voltadas ao público do aplicativo. E qual a estratégia que a gente tem? A estratégia é jogar um pouco não é jogar responsabilidade, mas trazer para o cliente a experiência de, olha, faça seu pedido, olha os seus produtos, peça como você quer, com algumas observações que são possíveis. Você já sabe o preço que você vai pagar, se você já quiser pagar online, você já faz o seu pagamento e você só aguarda a sua pizza. Então, isso leva a comodidade e agilidade tanto para o cliente, que ele não tem que se sentir desconfortável de ligar e ficar perguntando, olha, vocês têm pizza disso, tem daquilo, e como é que é não sei o quê, né? O cliente às vezes não está disposto a se sentir fazendo esse monte de perguntas, porque ele acha que às vezes incomoda o atendente. E apesar da gente ter atendentes treinadas exatamente para responder tudo e fazer o pedido por telefone, o cliente às vezes não quer, então ele deixa de comprar, né, aquilo que ele gostaria. E no aplicativo ele consegue ter uma assertividade maior, olhar o cardápio com mais calma, então isso tudo traz uma venda diferenciada. E por outro lado, o telefone virou o que eu falo que é o meu atendimento de elite. Né? Se você quer tirar qualquer dúvida com a minha equipe, então você buscar algum detalhamento, quiser fazer uma reclamação, então todas elas que estão ali na frente fazendo esses atendimentos, têm informações suficientes, eu tenho uma gerente de atendimento muito competente que abraça toda essa situação, acompanha os pedidos do saque, tudo que sai em rede social, então a gente foca isso tudo como um grande relacionamento com o meu consumidor que está em casa, né, que é um cliente de delivery. Isso é uma coisa que veio crescendo na história da 1900. Né? Então, assim, muitos outros restaurantes hoje nunca enxergaram isso como um negócio, porque está fora do campo de visão. E trabalhar o delivery ele é um pouco ingrato, porque você não vê o cliente consumindo o seu produto. Né? Você despacha ele foi embora, então você fala, putz, será que estava bom, não estava? Será que o cliente vai gostar? E a experiência presencial para o dono de restaurante,
de você estar ali frente a frente com o teu cliente e saber se ele foi bem atendido, se estava tudo em ordem, dar um pouco mais de feedback para o teu trabalho. E tentar transportar essa relação para o delivery, que é um pouco mais distante, fazer um pós-venda, né? Tentar transferir essa segurança toda para o cliente no atendimento, ele é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil. Né? E eu acho que os restaurantes hoje estão olhando para o canal de vendas delivery como, olha, falou, olha, a única coisa que você tem hoje disponível é isso. Então, ou você entende como é que ele funciona e dá o tratamento devido, ou você vai se perder e pode prejudicar um pouco a imagem do teu negócio, né? Sim, com certeza. Eu tenho percebido isso, que os estabelecimentos que estão trabalhando com delivery estão tendo uma atenção muito especial agora, né, com o cliente. A pergunta que eu vou fazer agora é relativa a, às ações para que as vendas não caiam tanto. Né? Eu não sei se as suas vendas caíram, se subiram, a gente vai chegar nesse mérito daqui a pouco, Uhum. mas vocês já, eu tenho certeza porque eu já vi, né? Vocês trabalham muito com marketing digital, né? Sim. Como está o marketing digital de vocês e tem algo especial que vocês resolveram fazer agora para que o cliente preste mais atenção na Mini 900? A gente tem entendido assim, a gente faz uma construção de marca desde sempre, né? Então, a 1900 sempre apoiou cultura, meu pai, pelo fato de ser maestro, trouxe um pouco de artes para dentro do negócio, então a gente sempre apoiou teatros, eventos musicais, isso tudo é uma coisa que faz parte do nosso negócio, e pelo apoio mesmo que precisa, às vezes não é questão de ter um ator global que vai te trazer público ou que ele venha jantar e você faça assessoria de imprensa de dizer isso, mas é possibilitar que as artes aconteçam, né? E com isso a gente foi levando a nossa marca para os teatros, levando para os eventos e dizendo, olha, a gente está aqui presente, a gente está apoiando. E nesse momento a gente fez com que a marca fosse aparecendo para o público como uma alternativa também de lazer. Né? Então, num primeiro momento, ela era no mundo físico. Quando começou a aparecer, de todas a forma de comunicação da gente, seguiu uma evolução de acordo com o que estava acontecendo nas plataformas, vamos dizer, né? A gente tinha plaquinhas de rua, por exemplo, nas esquinas. Não existia Google Maps, não existia GPS, não tinha. Como é que as pessoas chegavam no teu restaurante antigamente? Né? Ou elas ligavam, pegava o teu telefone numa lista amarela, procurava saber onde que você estava, pegava um guia, tinha várias páginas, fazia um trajeto, né, totalmente analógico, vamos dizer, e chegava no teu restaurante. E a gente tinha anúncios nas placas de rua, que eram aquelas de esquinas. Antigamente tinha umas plaquinhas que apontavam, olha, 1900 está para cá, está para lá. Esse era o nosso navegador da época. Uhum. Então, hoje, saindo do mundo físico para indo para o mundo digital, é exatamente a mesma coisa que a gente faz. Então, em termos de conceito, o que a gente sempre busca fazer é trazer o cliente para a 1900, seja fisicamente, dele ir lá e jantar, seja o caminho contrário, da 1900 e fisicamente para casa dele. Então, se ele não vier jantar aqui, a gente leva a pizza até ele. E a gente foi dando esses caminhos em todos os meios onde eles foram aparecendo. Tá? Então, a estratégia de ir para o meio digital hoje é por quê? Porque é lá que o consumidor está. É ali que ele está prestando atenção. Então, a gente sempre busca, assim como a gente buscou o cliente lá no teatro, por quê? Ele está saindo no final de semana para passear e em algum momento ele vai sair para jantar. Então, ou eu converso com ele, olha, eu estou aqui disponível para você, para te atender. Né? Então, ir presencialmente no teatro, estando num folheto, ou no ingresso, ou num cartaz, ou estando no site, vamos dizer, da própria peça, isso tudo é estar onde o cliente está, né? E buscar esse tipo de comunicação. E é natural que com o surgimento das redes sociais e a intensidade de mudanças foi aumentando, a velocidade com que foram surgindo novos meios de você encontrar o cliente, a assertividade de falar com ele, né? Você consegue falar com o cliente que tem um perfil X ou Y ou Z, né, que mora numa certa região, que tem algumas preferências, que siga outros tipos de negócios. Então, tudo isso foi dando para a gente é praticamente, eu falo, um parque de diversões para quem é de marketing, né? Porque ele consegue ter uma assertividade para falar com o consumidor de uma maneira muito assertiva, né? Então, a gente foi usando esses canais como fontes de relacionamento também com o consumidor.
Algumas ações a gente faz como promoção para incentivar um consumo específico, né? Promover no sentido não só de desconto, mas eu digo de promover aquele produto, promover um outro item que você tenha do cardápio, um ingrediente, e trazer valor para a marca sempre. Né? É importante você dizer, olha, a gente tem esse item, a gente tem esse produto, trabalhamos com esse ingrediente, temos este cuidado no preparo. Então, tudo isso, com o advento de redes sociais, Facebook e o Instagram, principalmente, para restaurantes, foi possibilitando que a gente trouxesse vídeos, trouxesse imagens, e tentar aproximar, né, no mundo digital, aquela percepção de textura do teu produto. Foi mais ou menos nesse caminho todo que a gente veio trilhando aí. A gente fez muito anúncio em rádio durante uma época, ainda ocasionalmente fazemos, mas a gente fala que rádio assim, é um tiro de canhão, né, até certo ponto. Ele é muito intenso, né, não chega a ser igual uma televisão, mas ele é muito intenso e você atinge pessoas que não estão ali na tua área. E a mídia digital hoje ela consegue ser muito mais assertiva. Né? Entendi. Ah, você... Bom, agora a gente vai chegar naquele mérito, né? Tá. Eu respondi e não respondi nada, né? Eu falei da mídia digital, mas não falei o que a gente falou. Não, você respondeu completamente a pergunta. Não É respondi, tá? que, Eu não sabia se eu tinha pulado alguma coisa das ações, né? não, a, o- a pergunta agora é relativa a vendas, né? Vocês observaram um aumento ou diminuição de vendas Ah, sim. nesse tempo de quarentena? A gente teve, assim, focando especificamente no delivery, um aumento. Né? Mas, assim, é um aumento muito sutil da nossa capacidade de atendimento. Uhum. Então, assim, é muito natural que isso aconteça em algum momento em algum restaurante, né? Uhum. Qual que é o risco que você tem de talvez divulgar demais ou tentar atender, pegar mais pedidos do que você tem capacidade? Você frustrar o teu consumidor. Então a gente tem que ser muito comedido no quanto a gente está incentivando a venda, porque não adianta ir com muita sede ao pote, tipo, não, eu preciso vender, preciso faturar. Eu não vou conseguir compensar a perda que eu tive no salão com o delivery. Sabe, isso é impossível, né? Pelo menos para o meu negócio, porque o meu delivery sempre foi importante. Então, se eu tenho praticamente meio a meio entre o delivery e o salão, eu perdi metade da minha venda. Eu não vou conseguir jogar outra metade toda para o delivery. Né? Uhum. Aumenta um pouco, tudo bem, mas qual é a grande diferença que a gente tem? No delivery, o consumo é muito mais focado no produto em si, na pizza. Né? Então, eu não tenho. A venda de itens acessórios, apesar de ter aumentado agora nesse período de isolamento, porque é mais comum a pessoa ter menos saídas, então ela pede, vamos dizer, para entregar um vinho ou uma cerveja, que num dia normal ela não pediria, porque a de cerveja e o vinho ela deixa para tomar no restaurante presencialmente, ou ela compra no supermercado dentro de uma frequência normal. Né? Então, houve um aumento desses itens que não são tão regulares de venda no delivery, e volume de pizzas também aumentou, porque a gente aumentou um pouco a base de clientes, que é natural. A gente está trabalhando com uma redução, a gente fez uma redução no nosso preço de cardápio da ordem de 20%, do preço da pizza. Foi uma estratégia que a gente adotou logo no início do isolamento social. Conversamos com fornecedores e discutimos internamente que a ideia fosse trazer mais fôlego para o nosso consumidor, para que ele pudesse ter uma frequência maior de consumo sem tanto gasto. Né? E para isso a gente teve que fazer alguns sacrifícios, né, na nossa estrutura, e não só encolher a equipe, mas a gente encolheu um pouco o horário de atendimento, reduzimos também o cardápio. Então, itens que eram muito delicados de preparo, que tinham eventuais perdas, né, naturais pela própria característica do insumo, ou itens que são muito caros, a gente acabou tirando, porque eram itens que davam uma margem muito menor, e aí eu tive que sacrificá-los do cardápio para que a gente pudesse manter esse preço um pouco mais atrativo, né, para que o consumidor passasse esse momento de uma maneira um pouco mais confortável, né? Então É, isso trouxe também uma dinâmica de aumento um pouco no fluxo de pedidos. você falou dos insumos, né? Você reparou um aumento muito grave no preço dos insumos, no preço de fornecimento? Não, ainda não. A gente tem alguns itens que subiram agora recentemente, eu digo uma semana,
O trigo principalmente, porque ele é lastreado num commodity, ele é um commodity, então a farinha de trigo tem ela tem um custo muito baixo, né, no todo do negócio. Contudo, o volume é muito alto e está atrelado ao valor do dólar e ao mercado internacional, então isso tudo impacta demais, né? Se você for pensar em vinhos e alguns outros itens que são importados também. Mas vinhos, por exemplo, a gente não tem muita preocupação porque o consumo dele é totalmente no salão. Então a gente tem um estoque que a gente ainda está trabalhando com uma certa folga e a gente consegue mantê-los com o mesmo valor, vamos dizer assim, né? Mas o trigo, por exemplo, não tem condições, ele é muito contínuo a compra, né? A gente usa muito em termos de volume e é a base do nosso produto, né? Então, alguns itens acabam tendo essa oscilação, é natural. A gente até discutiu com fornecedores de segurarem e tudo mais, mas não é viável. Então, a gente ainda tem uma possibilidade de manter a questão do desconto. E essa redução aí de 20% a gente quer tentar manter enquanto houver o isolamento. Se porventura a gente vê que não está conseguindo manter e a gente está comprometendo um pouco o negócio, aí a gente aborta essa estratégia. Eu tenho ido a público no perfil do Instagram da 1900 e no Face, eu tenho levado a minha cara para explicar para os consumidores o que a gente tem feito, que eu acho que é muito importante isso, eles entenderem que existem pessoas por trás da 1900 que estão tomando decisões sempre buscando o melhor para todo mundo. E se porventura a gente tiver que tirar esse desconto que fizemos para um momento onde foi possível, a gente vai tentar redesenhar, como eu falei logo no começo, né? A gente não está escrevendo nada na pedra, mas a gente está torcendo para que as ações que a gente faça possam ter a maior duração possível, para não ter que ficar reescrevendo o tempo todo, né? Então, acho que essa é uma questão delicada que a gente tem que observar o tempo todo. Tem algum fornecedor que está realmente ajudando, querendo ser parceiro, querendo ajudar, que você queira mencionar, ou algum setor de fornecedor que ajuda mais vocês? Olha, eu até tenho medo de falar os meus fornecedores, as marcas, mas eu acho que eu vou falar os principais, assim, que a gente... é, assim, por exemplo, se eu for falar, por exemplo, a Catupiry sempre foi parceira nossa, a gente trabalha com o produto original deles, sempre foi assim. A gente já tem uma parceria legal de sempre, então é aquele fornecedor que você chega e fala, olha, eu preciso que reduza o preço. Ele chega para mim e fala, olha, não tem mais como mexer no preço, né? Porque eles também estão perdendo vendas por um outro lado, né? E todo mundo está sendo impactado. Mas está sempre parceiro com a gente. A Sibéria, que é o nosso fornecedor de mozzarella e parmesão principalmente, super parceiro sempre. E é uma marca que você não encontra no varejo, né? E é uma marca que fornece para restaurantes. Então, às vezes, para ele colocar a marca numa caixa de pizza, não traz nada para ele como reverter uma venda extra. Mas e mesmo assim ele ajuda, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, então, não só na qualidade do produto, na constância, na garantia do fornecimento, toda essa relação normal e esperada de um fornecedor, é aquele que a gente liga para conversar, trocar uma ideia e ver o que um pode ajudar o outro, para entender, né? Cada um está numa ponta do mercado. Nós somos elos diferentes de uma mesma corrente, né? Então é importante que a gente entenda que precisa se manter firme e conectado para que a gente consiga manter a cadeia toda funcionando, né? E eu acho que assim, a Levitare também é fornecedora de laticínios na base de leite de búfalo, que faz a burrata, ela faz um creme de burrata só pra gente, que eu fiz uma pizza que chama 35, em comemoração aos 35 anos da 1900, e era um produto exclusivo para nós, e essa pizza é uma das que a gente descontinuou neste momento. Então, chegar para ele e falar, olha, eu vou tirar este produto seu, eu vou tirar o outro, eu tirei 2 produtos de linha do cardápio e entenderam perfeitamente, né? Continuam me fornecendo outro, mas entendem o momento, né? E para mim é muito duro você chegar para um parceiro e falar, olha, eu vou pedir uma ajuda para você, mas ao mesmo tempo eu vou tirar um produto teu de linha, né? Então são condições que a gente acaba passando. A Andorinha também colabora com a gente, dos azeites, tá? A gente usa o azeite Andorinha na receita da nossa massa, então usa também na finalização de produtos, é um azeite de primeira qualidade.
Então, assim, produto saudável, é legal a gente saber que a gente pode contar com isso. A farinha Anaconda, que também é uma parceira. O pessoal do Moinho Coalha, que a gente tem, que a gente usa a farinha Petra 9 na farinha, na massa integral. Que eu te falo assim, eu tenho medo de pular alguém aqui na coisa, mas a gente tem acesso com eles. O pessoal da Cerati, eu falo Cerati ao invés de Cerati por causa de família, né? Minha mãe é É, da família Cerati, então por hábito a gente tem isso, mas também é um fornecedor parceiro. Então é legal a gente conseguir essa relação. A gente busca da Tenra, que me fornece a linguiça de javali, também super, super amiga. Tá, toda hora que você precisa de alguma coisa, assim, é coisa de ligar, bater um papo, conversar, trocar ideia. Essa relação é muito boa, né? Tem vários outros também de atacados. Eu peço perdão aí de não lembrar de alguns, mas aqui também a ideia não é fazer uma lista de fornecedores, mas eles existem sim. E eu acho que todos os momentos em que a gente passa por algum perrengue, das duas pontas, tá? hum, É importante a gente trazer para o outro e entender, inclusive quando a gente aceita os aumentos, né? sim. Então, assim, quando houve o aumento da Anaconda, por exemplo, eu cheguei a ligar para o pessoal da Anaconda, desculpa o termo, meio puto da vida, falei, pô, tô precisando reduzir preço, não mexe em nada. Aí fala, pô, Eric, eu tô segurando o preço para você já desde o ano passado, o dólar não para de subir e tal. Aí caiu a ficha, né? Até pedi desculpa, falei, cara, desculpa, eu tô estressado, assim, tá confuso tudo, eu tô tentando reduzir tudo e realmente acho que eu errei a mão nessa relação, nessa ligação naquele momento, né? E agora eles chegaram, olha, aumentaram e eu falo, tá bom, eu já sabia que uma hora ia acontecer, porque ele já tá represando esse aumento lá atrás, né? É Então, complicado, entender que especialmente commodity, né? Porque é dólar e tudo mais. é É, é, difícil, né? E a gente fala, a gente sabe do nosso negócio, saber exatamente do negócio do outro é difícil. Por exemplo, os produtores de laticínios, caiu a demanda deles. Então, o que acontece? Pô, eles têm os produtores de leite atrás, que estão empurrando produção. Eles falam, poxa, eu estou com leite agora, né? O que eu faço? Eles vão perder todo o trabalho de ordenha, e o que eles vão fazer com esse produto? Né? Como é que eles vão mudar esse tempo? O que eles vão fazer? Começa a jogar produto fora, lá na origem. Então, quem teve condições de produzir e estocar, pô, sei lá, alguns queijos duram, né? Se você pensar no parmesão, você tem meses de maturação. Então, o cara deixa de fazer um produto de que tem uma fermentação mais breve para trabalhar com, né, um parmesão. Então, ele consegue fazer, né, um ajuste na produção, talvez para ter um produto lá para frente. E, ao mesmo tempo, negocia com o produtor de falar, olha, eu não vou conseguir vender e converter isso em grana, mas eu consigo te manter o pagamento ainda por um certo tempo. É, uhum, a gente fala que assim, a cadeia toda está sofrendo impacto, né? sim. E a gente, no meu entendimento, essa questão que nós fizemos a redução é exatamente, olha, eu não posso deixar o meu cliente não ter fôlego suficiente para durar algo que a gente não sabe quanto tempo vai ser, né? E aí eu tenho que tentar balancear isso, né? Trazer isso para uma coisa sustentável e se manter firme aqui, né? Essa é a minha perspectiva com isso tudo, né? Entendi. E tem nessa loucura toda, nesse estresse todo de tentar manter o negócio, tem algum produto que vocês conseguiram criar para trazer algo novo para o cliente do Corona? Eu abortei alguns lançamentos, exatamente porque eu entendo assim, eu preciso olhar exatamente a operação que eu tenho neste momento, saber o que está acontecendo com cada item, saber como é que ele está e encurtar o tamanho do meu espectro de visão, tá? Para trazer mais para o foco. A visão periférica é importante para você ter uma noção de onde você está, mas você tem uma visão mais assertiva no que está mais à tua frente. Então, quanto menor for o número de coisas que esteja fora desse teu foco principal, né? Se eu conseguir jogar tudo para dentro desse foco principal, eu consigo ter mais assertividade nas minhas ações. Então, essa foi a estratégia que a gente colocou. Eu preciso olhar menos fora e um pouco mais para dentro. Então, a gente não fez lançamentos de produtos, a gente tem, inclusive o meu irmão, ele está literalmente me enchendo o saco com algum lançamento que ele quer fazer, eu não vou contar aqui, mas já está me cutucando faz um tempo, tá, vamos fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, calma. Ele falou, a gente está perdendo tempo. Eu falei assim, eu entendo na visão dele, porque hoje ele não está na gestão do negócio, ele é sócio, tá com a gente, Uhum, tem os restaurantes dele, mas eu sei a carga que eu tenho de trabalho para gerenciar toda
coisa que está acontecendo aqui dentro da 1900, né? Sim. E se eu inserir um produto agora, eu tenho que inserir com o foco de que o resto está tranquilo. Então, enquanto eu ainda tenho alguns pontos de atenção, eu falo, não, esse aqui que eu não mexi, eu não quero pôr mais um ponto de atenção, porque senão você desbalanceia toda a tua gama, né, de responsabilidades, e isso eu tenho tentado evitar. Então, assim, lançamento de produtos, a gente vai fazer, isso é certo, porque a coisa já se tornou, já estabilizou, vamos dizer, num movimento, né? Não tem tantos incêndios. Chegou o rodízio agora, extraordinário, então aparece um novo foco de incêndio para você ir apagar no teu negócio, muda o horário, rearranja as equipes, tal. Eu faço parte da diretoria da NR também, então trabalho junto com eles na maior parte do que eu consigo me dedicar para dar uma participação lá de opinião, né, que é a Associação Nacional de Restaurantes, então eu tento ajudar pelo setor em si. Então existem várias demandas que a gente tem que tentar atender. Mas dando uma estabilizada, a gente consegue olhar para um produto legal, um produto novo, alguma coisa que desperte no teu consumidor, falar, olha, poxa, tem tal item também, né? E agregar uma venda a mais, né? Agregar, talvez um cliente que não viesse consumir algo de você, ou alguém que esteja simplesmente com desejo de comer uma coisa diferente, já está cansado do meu cardápio, e fala, pô, por que vocês não... Vocês tiraram aquelas pizzas, por que não faz alguma coisa, né? Então, para dar uma renovada mesmo, né, nessa relação, para não ficar na mesmice, assistir sempre o mesmo canal, né, comer sempre o mesmo arroz e feijão. Você precisa inserir alguma coisa diferente na tua rotina para você deixá-la menos estressante. Então, eu tenho olhado o lançamento de outros produtos com essa ótica, tá? Com esse cuidado e, ao mesmo tempo, com essa perspectiva de lançar lá na frente. Entendi. Voltando mais para a área de administração, tudo bem que tudo que a gente está falando aqui é administração, né? Mas vamos lá para a área mais administrativa da coisa. Vocês trabalham com alguma linha de crédito do governo e vocês chegaram a renegociar algum crédito? Então, a gente sempre foi uma empresa, a princípio, de crescimento orgânico, né? Uhum. A gente tem, né, a gente até, entre aspas, tem um crescimento relativamente lento, se você for pensar como tamanho de empresa, 37 anos, tem 7 lojas, está só em São Paulo, continua com uma estrutura familiar, então, se você pegar algumas empresas que foram projetadas para crescer, para atingir tamanhos, tem planos de expansão absurdo, aí se capta recursos, se buscam formas de crescimento e etc. E a gente tem uma estrutura familiar, comedida, no sentido de investimentos. A gente evita muito pegar recursos fora. Mas às vezes a gente pega algum recurso em banco e ocasionalmente a gente tem tentado agora, né, outros recursos, principalmente para fluxo de caixa, porque a gente entende que é uma coisa importante. Mas a princípio a gente não tem conseguido ainda aprovações. Eu acho que deve estar diria que deve estar um pouco saturado o sistema financeiro todo. Acho que está todo mundo precisando de dinheiro, né? Os que estão de fato necessitados, que precisam realmente pagar contas, que abriram gaps nos seus pagamentos, não tiveram fluxo de caixa suficiente para honrar com seus compromissos, esses são os que estão em situação mais crítica. Mas eu acho que dentro do cenário todo, o redesenho dos negócios requer que você tenha uma grana maior ali para poder botar coisa para andar. E restaurantes já foram um excelente negócio em outras épocas, lá pelos anos 80, anos 90, foi uma época muito boa de dar uma lucratividade alta. Mas depois do Plano Real de 94, 2000 para frente, a lucratividade dos restaurantes veio encolhendo, né? A economia do Brasil inteiro foi estabilizando com a moeda, graças a Deus. Mudou o modelo de consumo, então as coisas começaram a ficar mais programáveis. A gente não tinha mais aquele ganho alto porque a gente não tinha perspectiva, né? A gente ganhava no giro por causa da inflação, então a gente tinha uma lucratividade extremamente alta, mas se não comprasse agora, na semana que vem você já perdia todo o teu dinheiro. Essa era uma dinâmica que o Brasil viveu na hiperinflação, e o cenário atual veio trazendo isso para uma coisa muito mais calculada, muito mais assertiva, né? E com preços mais estáveis, o consumidor consegue ter comparações, ter frequência de compra, ele percebe quando você aumenta o preço uma vez por ano. A gente aumentava 2 vezes por mês o preço. Você tem ideia da dimensão que eram as coisas, né? Então, essa dinâmica toda faz com que as pessoas exijam de você um preço mais competitivo.
E a gente está saindo de um cenário de crise de 3, 4 anos, de 2014, 15, 16, 17, 18, assim, de sofrência, né, no mercado de restaurantes. As margens já estavam restritas, e nós somos um setor que tem uma empregabilidade muito alta, né? Tem um cachorrinho aqui do lado, não sei se você está ouvindo. Faz parte do mundo atual, a gente está fazendo as coisas. Então, o que acontece? A gente está passando um período de crise, saindo dele, tentando sair, né? Em 2018 para 2019, e ninguém tinha fôlego mais, ninguém estava com caixa suficiente. A gente veio de uma época de endividamento. Então, muitos restaurantes já estavam com as suas verbas comprometidas. A gente, graças a Deus, assim, conseguiu fazer um pouco a lição de casa e estava relativamente bem. Conseguimos, né, a gente fala de ter um snorkelzinho para respirar para fora d'água. Quando a água baixou um pouco, bateu no queixo de volta, a gente falou, agora consigo relaxar, apesar de estar com a água no queixo. E aí veio a pandemia toda e mudou todo a nossa perspectiva financeira, né? A gente olhou o negócio e falou, putz, a gente vai ter que trazer um negócio que estava cabendo nisso e vai ter que caber num tamanho totalmente menor. Como é que a gente redesenha isso tudo? Então a gente conseguiu alguma linha de crédito muito ruim e muito pouco, para falar a verdade, que essa foi uma coisa de emergência que a gente falou, olha, vamos pegar o que a gente consegue ter acessível agora, que o banco consegue liberar, e estamos junto com todos tentando uma linha mais amigável com o crédito que o governo coloca. Ele possibilitou umas linhas de crédito na teoria, né, na lei, no decreto, está tudo escrito, está publicado, está na mídia, mas não está no bolso de ninguém. Esse dinheiro continua travado nos bancos e eles não liberam. E eu até entendo, até um certo ponto, porque o banco, para alguma linha de crédito, está sendo responsável por 100% do recurso que ele disponibilizar, só que ele disponibiliza 30% do recurso, 70% é do governo federal, se não me engano, acho que era essa a conta, mas ele responde pela aprovação do crédito desses 100%. Então, o risco é do banco, sem ter direito ao ter um spread, ele tem que pagar pela Selic. Se eu fosse dono de banco, eu ia falar, eu também não vou vender esse crédito, né, para o mercado, porque é prejuízo, é risco, né? Se o governo não me trouxer a garantia de que ele honra esses 70%, tudo bem. Foi fácil o governo, entre aspas, falar, não, você vai passar direto pela Selic sem ter spread, ou seja, você não vai ter lucro na operação e você responde pelo risco. Eu falo, obrigado, né? Foi muita ajuda que acho que saiu. Eu faço uma crítica muito grande nesse sentido, né? E os bancos são empresas extremamente lucrativas, sempre tem lucro. Você pode, entra crise e sai crise, o banco está sempre dando muito dinheiro, muito. E eles poderiam, neste momento, realmente abrir mão do lucro deles e falar, olha, põe o dinheiro para circular na economia, porque o dinheiro volta a circular no sistema financeiro. A gente põe o dinheiro para andar, e a gente precisa dos bancos e eles precisam do setor produtivo. E as coisas precisam entender que são partes do mesmo organismo. Que se você tentar salvar só o teu negócio ou só o teu setor, você vai prejudicar alguém que faz parte da tua estrutura e você vai ter isso como um retorno depois, não tem jeito. Sua visão é uma visão muito de futuro, né? Parabéns. Eu não sei, obrigado, mas eu acho que é uma visão meio holística de como funciona, talvez muito curta, porque eu falo, eu não entendo do sistema financeiro. Não, de fato eu não entendo da burocracia que existe na gestão pública e tudo mais, e talvez por isso me permitam alguns erros na análise, mas também me trazem uma leveza para fazer uma visão mais utópica, talvez, de falar simplificar as coisas. Você tem ideia, Luiz, quando a gente lembra do dia 16 de março, eu cheguei no escritório e falei, olha, eu quero que afaste os funcionários que estão no grupo de risco. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero ser responsável por ninguém da equipe que possa vir a ter algo mais crítico. E o meu pessoal do RH, lá do departamento pessoal, tá, mas a gente vai falar para eles irem para casa a título do quê? É férias? Você está mandando eles embora? Você está banco de horas? Eu falei assim, cara, não me importa o nome que você vai dar no momento, tá? Depois a gente entende isso. O que é importante é que eles não venham trabalhar. E assim, reduza o número de pessoas que vêm de transporte público. Vamos tentar ver quem consegue vir com condução própria. Então, vamos nesse movimento.
E foi natural, porque faz parte da nossa vida, a gente buscar um respaldo legal, jurídico, onde eu, com base no que eu consigo fazer isso. E às vezes essa busca pela burocracia formal deixa a gente ser lento para tomar a ação que precisa ser tomada. Uhum. Então você fala, eu não posso tomar esta atitude que eu sei que ela é importante, porque eu tenho que esperar um documento sair, ou um governo decretar alguma coisa, e aí você perde tempo. Né? Esse movimento todo que me trouxe essa questão crítica de olhar e falar, poxa, a gente precisa redesenhar muita coisa na estrutura social, de governo e de relações sociais mesmo. Eu falo que hoje o fio do bigode tem que voltar a valer. Né? Se eu falar para você, olha, pode confiar em tal coisa, a relação que você deveria ter com o teu colaborador seria muito essa, uma relação de ética, de honesta, de você chegar e falar, olha, eu tenho esta situação, vou fazer isso com você, você está de acordo? Não, estou tudo bem. Então está acertado. Né? E se isso voltasse a ser possível de acontecer, por isso que eu falo de uma visão utópica, seria muito mais prática. A gente teve aí a MP 936 que saiu, foi parar no Supremo Tribunal Federal, mandaram suspender, tiraram os acordos dos sindicatos. Aí você olha os donos de negócio, a gente tem vários grupos e discute isso entre si. A pessoa olha para o dia a dia e fala, gente, o que eu faço? Eu tenho que fazer folha para pagar. Eu não sei, o cara vem trabalhar ou não vem. Eu suspendo ou não suspendo. A gente para e paralisa totalmente, porque alguém resolveu levantar a caneta e escrever uma coisa diferente. Percebe o prejuízo que a sociedade inteira tem com algumas chatices? Entenda que a coisa é mais fluida, está tudo conectado. Sim, com certeza. É a diferença entre o complicado e o complexo, né? Que o complicado é em várias camadas e o complexo é uma rede, É o todo. tudo interfere, né? Ah, agora caminhando um pouquinho para o fim da entrevista, né? Eu queria saber, dentro dessas mudanças que você está vendo no funcionamento do seu negócio e tudo que você teve que implantar e modificar, você acha que depois, no fim dessa crise, vai ter coisa que vai ficar? Você fala em que sentido, assim, Que vai permanecer? Alguma mudança que você aplicou e que você acha 100% que de vai... certeza. Isso daí foi um corte. A gente abriu um talho, vamos dizer, no braço. Quem trabalha na cozinha, vira e mexe, comete algumas gafes, né? Quem trabalha com pizza queima os dedos, mas ou queima o braço. Normalmente quem vai com forno tá sempre com alguma cicatriz nesse sentido. E a gente tá com o corte aberto ainda. Uhum, Certeza de que ele vai deixar marcas e isso vai não só, eu estou pensando, a forma como eu estou usando essa metáfora está sendo até ruim, porque dá a impressão de que é só um prejuízo, mas não é, tá? Não é. Eu digo no sentido de que mesmo que você cure a parte ferida, né, você vai ter uma marca que ficou, ou seja, o estado que você tinha antes não vai voltar a ser o que era. uhum, Isso é uma transição que a gente está passando e muita coisa vai ser trazida para frente como um benefício. A gente entrou, vamos dizer, no mundo digital, tanto que a gente está aqui fazendo essa entrevista, né? Poderia ser feito em qualquer momento, mas eu garanto que se não tivesse a questão da pandemia, a gente teria marcado presencialmente, faz um setup com câmera, começa a mudar um monte de coisa, porque daria a impressão, se a gente estivesse fazendo algo assim, que a forma como ela é feita, ela é muito mais importante do que o conteúdo que a gente está discutindo aqui, né? uhum, Então, eu tô aqui de camiseta, tô na minha casa, então, assim, essa sensação de você olhar, às vezes, a estética da coisa tinha um peso muito grande frente ao conteúdo que você estava trazendo, né? E com essa mudança, o que a gente leva para frente, né? Do que a gente mudou nas relações e nos trabalhos em si. É muito mais importante a qualidade do trabalho que você está executando do que onde você está executando. Se você está na sua casa, se você está fisicamente na tua empresa, sabe, essa transparência e essa essência da qualidade do que se faz e do propósito com que se faz, ela vai permanecer em muitas pessoas, né? Principalmente nas atividades que foram relativamente impactadas e conseguiram continuar trabalhando. Porque as que houve total paralisação é muito difícil porque elas vão tender a voltar ao que elas faziam exatamente antes, né?
As que continuaram trabalhando, por exemplo, algumas empresas de delivery que já eram delivery, continuaram sendo delivery, ou empresas de tecnologia que continuaram trabalhando em home office, elas não mudaram o cenário, não tiveram tantos impactos, elas tendem a continuar do mesmo jeito. Mas aqueles que tiveram que se adaptar e tiveram que fazer alterações na sua forma de trabalho, na sua forma de entender o cenário e trazer o teu valor, né, do teu negócio, do teu trabalho, trazer ele à tona, com outra embalagem, vamos dizer assim, com outro modelo, vai continuar levando isso num modelo diferente. Não vai pegar isso tudo que conseguiu conquistar neste momento de pandemia, descartar para voltar a fazer o que era no passado. Não volta mais. Isso que eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Como exemplos práticos, por exemplo, eu tenho uma equipe de atendimento na minha central de atendimento. Quando a gente fez a nossa central do delivery, foi visando um atendimento bem feito. Centralizei com linha digital, fizemos uma sala com baias, com equipamentos adequados, tudo isso. Surgiu a pandemia e eu falo, putz, eu coloco numa sala 12 pessoas, uma sala extremamente pequena, uma do lado da outra, elas andam no transporte, vêm, vão. Eu falei, como é que eu consigo fazer com que essa tecnologia esteja na casa dela, né? E aí a gente usa hoje a minha sala de delivery, lá da central de atendimento, praticamente como para quem está muito perto e para a pessoa é mais confortável vir trabalhar. Tem uma pessoa que vem a pé, para você ter ideia, né? Uhum. Ficam só minhas coordenadoras, então usa como um QG praticamente para gestão. E todas ou para treinamento, então aquelas pessoas que estão num período de experiência, estão fazendo uma adaptação, precisa estar mais presencialmente para fazer, né, um atendimento. E todas as outras que são já experientes, então aí estão em casa, trabalhando em home office. Uhum. Então, para elas, eu acredito que ficou melhor, porque, imagina, elas têm filhos pequenos, né, tem a sua casa para cuidar, e elas conseguem não perder o tempo do trajeto, né? Elas também não perdem o tempo do trajeto e não se colocam em risco, porque nós trabalhamos até tarde da noite, voltar tarde, né, pegar uma condução às vezes sozinha, andar na rua, né, perto da sua própria casa, às vezes é um pouco perigoso. Então, isso traz uma segurança para elas. Então, é um ganho Uhum. que eu não tenho nenhuma intenção de tirar, né? Seria extremamente ingrato e injusto de chegar para elas, olha, acabou a pandemia, agora vocês vêm trabalhar aqui. Eu falei, troco do quê? Né? O trabalho delas está sendo feito. Se Então, se funciona. elas estão com uniforme ou não, não importa. Se elas estão com o pezão no sofá da sala e estão atendendo bem o meu cliente. O que me importa é que elas façam um bom trabalho. Eu acho que é esse ponto de olhar e falar, olha, o que de fato é importante, né? É isso aqui que é importante? Então, vamos focar nisso. O resto é firula, sabe? É bobagem. Entendi. Para finalizar, ah, você tem alguma mensagem para os seus iguais, assim, para o pessoal que trabalha com pizza, com comércio? Você tem alguma mensagem, alguma lição para tirar desse período? Além de tudo que você já De falou. tudo que eu falei, é difícil tentar resumir, assim como você me fez a primeira pergunta de uma ação importante, eu acho que assim, a maior lição também que eu acho que eu estou tendo é fazer uma autoavaliação. Às vezes eu me pego, eu sempre fui um cara muito detalhista. Teve uma época que eu brincava, né, que eu sempre fui perfeccionista, né? Até o momento em que eu entendi que o perfeccionismo, até certo ponto, ele é bom, mas em alguns momentos ele é péssimo, porque você vira preciosismo e isso te leva para olhar detalhes, que é exatamente contra aquilo tudo que eu expliquei nessa última minha fala, e você está fazendo alguma coisa que não agrega nenhum valor para ninguém, a não ser para o teu ego, para você ter certeza que aquilo está certo. E quando você leva tal, qual é a real utilidade disto que eu estou fazendo, né? Então, essa explicação que eu estou te dando é para fazer o quê? Faça uma autoavaliação em você como ser humano, onde você está inserido nessa bagunça toda que a gente está vivenciando. Qual que é a tua relação com as pessoas que estão próximas de você, com os teus colaboradores, com o mercado, o teu trabalho em si dá para você o que você espera, por exemplo, você é de fato feliz com o que você faz? Se não, cara, de repente é a melhor hora do mundo para você falar, não, joga a toalha, desiste, para o teu negócio, é agora. Ou você simplesmente fala, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, não importa se eu estou passando por um sufoco, mas eu estou fazendo o melhor pão que eu poderia fazer para entregar para as pessoas. Entender o teu lugar nisso tudo.
Realmente um momento de introspecção. E na parte prática do teu negócio, de você tirar o que você de fato é bom para fazer. E traz isso à tona da melhor maneira possível. E onde você não é, procura alguém que seja. Sabe, quando você sai desse momento de avaliação e fala, olha, eu tenho deficiência em quais áreas? Ah, eu não sou bom nisso, nisso, nisso. Tá bom. Ache gente competente para te ajudar. Né? Com certeza tem. E são pessoas diferentes de você, que vão complementar o teu trabalho. É isso que é legal. Né? Porque aí você consegue fazer melhor aquilo que você já tem como característica de fazer bem. E não fazer mal aquilo que você acha que tem que ser feito porque faz parte do teu negócio. Entende? Delegue, né? Passe para alguém, priorize tarefas, priorize ações, atitudes, tenta trazer aquele espectro todo que eu falei de visão para uma coisa muito mais concentrada. Não cometa a bobagem de falar, putz, eu vendo pastel, então eu vou vender também coxinha e esfirra, e depois eu vou vender pizza, vou vender hambúrguer, e sushi, e espeto corrido, e aí a pessoa vai ver e não tem nada a ver com o propósito, né, do negócio dela. Né? Às vezes é fazer o melhor pastel do mundo, com poucos ingredientes, com uma coisa muito assertiva, te traz muito mais eficiência como um todo do que você tentar abraçar o mundo e fazer muita bobagem. Né? Acabou virando uma outra palestra de tentar focar uma resposta. É muito difícil, você me faz perguntas muito que requerem elaboração para a gente pensar. Mas eu acho que resumidamente, o dica mesmo, conselho que eu me atrevo a dar para alguém neste momento, olhe para você mesmo. É a técnica da máscara de oxigênio no avião, sabe? A gente tem muita gente para ajudar, a gente faz parte de uma cadeia muito grande de coisas acontecendo, mas primeiro a gente tem que estar salvo, primeiro a gente tem que estar vivo, oxigenado, para manter o resto funcionando. Essa é a visão. Com certeza. Eric, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, né? A gente sabe que está indo para uma reunião agora, então tem que... Eu já vi umas várias mensagens aqui no WhatsApp. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma entrevista maravilhosa. Eu aprendi muito com você. Eu tenho certeza que o nosso público também vai aprender muita coisa. E nesse momento, tudo que a gente precisa é isso, né? Conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Fico contente de poder ajudar com um pouquinho do que eu estou passando, sempre de uma maneira muito transparente. Explico bastante da melhor maneira possível para tentar realmente despertar no outro aquilo que eu acho que ele pode fazer. Né? Então, e realmente foi um prazer aí poder dividir um pouquinho com vocês e estou à disposição. E agradeço para quem assistiu aí, fazer um contato comigo também. Fique à vontade, a gente tenta sempre ajudar na medida do possível todo mundo que está no meio. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Eric, foi fantástica, eu também aprendi muita coisa, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não curtiram o vídeo, dá uma curtidinha, deixa lá, porque isso torna o vídeo relevante e ele chega para mais gente. Também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, quanto mais vocês compartilharem, melhor para a nossa sociedade, melhor para os nossos negócios, né? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque tem muito vídeo vindo por aí, e até a próxima!